Seu nome e idade? Bárbara Bueno Munim, 40 anos. Bom, Bárbara, quando que você entrou na Polígono, que antes era Capitalis, e como que você entrou? Como é que foi o processo? Alguém te contatou? Conte pra gente. Eu estava no momento de transição de carreira, trabalhando numa gestora muito focada em real estate, que é o mercado imobiliário. E eu já estava lá há 6 anos e sentindo que eu precisava mudar, e eu comecei a conversar com alguns headhunters para entender onde eu teria algum tipo de perspectiva diferente de mercado, ainda no mercado financeiro. E nessa época, esse headhunter acabou falando muito desse processo da tecnologia envolvida com as fintechs, e que tinha algumas gestoras de crédito que estavam se especializando em virar ou atender algumas fintechs de mercado. Nesse momento, ele acabou fazendo uma conexão com uma gestora de mercado que era a Capitalis, e justamente eles tinham uma vaga para a área de mercado de capitais, que era onde eu sempre atuei. Ele acabou fazendo a ponte da conexão, eu comecei todo o processo seletivo de entrevistas, conversas, e acabei passando e decidi sair, então, de um mercado de capitais focado em real estate, que é a parte imobiliária, para a área de crédito, que era algo novo para mim e que eu percebi que naquele momento, junto com toda essa toada de tecnologia que estava acontecendo no mundo, inclusive aqui no mercado financeiro brasileiro, que seria uma boa transição de carreira para mim, e aceitei o desafio. Qual era a sua função e qual que era a situação da empresa no mercado? A Capitalis, ela estava em plena expansão, porque ela, apesar de ser uma gestora do mercado financeiro, e gestora tem muitas, foi a primeira gestora que conseguiu sair na frente construindo e desenvolvendo toda uma esteira de tecnologia para que grandes empresas pudessem ofertar crédito dentro dos seus ecossistemas, sendo pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A empresa, nesse momento, ela ainda não tinha ela tinha um bom faturamento, mas um EBITDA não tão alto. Então, era um momento de expansão, de crescimento da companhia. Então, a companhia, nessa época, ela devia ter algo como uns 90 funcionários, né, empregados. E ela estava crescendo muito, justamente porque ela tinha um diferencial de mercado, que era essa esteira de tecnologia. Qual foi a empresa envolvida no processo de aquisição e por que o interesse ocorreu? Dali para frente, a Capitalis cresceu muito, então cada vez mais conhecida no mercado, saindo em muitas notícias, jornais, matérias, enfim. E a gente conseguiu ter uma gama muito grande de investidores, né, dos nossos fundos, e também de clientes. Clientes grandes como Vivo, Mercado Livre, Energisa, Bung, que estavam justamente desenvolvendo essas esteiras de tecnologia para começar a oferecer crédito para os seus clientes. Nesse momento, quando a gente começou a crescer muito, a gente estava num auge, num momento de IPO, então, na emissão de ações, né, abertura, né, das ações da empresa ao mercado. E os bancos, os grandes bancos, como Itaú, BTG, XP, Bradesco, enfim, começaram a entender que seria um bom momento para a companhia abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Nesse momento, na época, a Capitalis entendeu que o BTG era uma boa escolha, e a gente acabou assinando um contrato para fazer a operação de IPO com o BTG. Aí agora eu quero que você me fale quais foram os pontos negativos e positivos e qual que foi o resultado final. Bom, assim que a gente começou a desenhar o IPO, começou a pandemia, então o mercado de ações naquele momento se fechou na bolsa e a gente não conseguiu realizar o IPO. Então foi um momento bem desgastante, porque a empresa ela já tinha um plano de liquidez, né, para utilizar da liquidez que viria do IPO para crescimento, e a gente teve que cancelar os planos. O BTG, nesse momento, antes do IPO, ele acabou entrando no equity da companhia, justamente porque no evento do IPO ele teria um resultado muito bom. E aí começou toda uma pressão para se fazer caixa, resultado, que a companhia não estava esperando. Então, nesse momento, teve um processo super difícil, em que todos os funcionários tiveram que ser bem resilientes,
Nessa época, a Capitalis estava com mais ou menos 400 funcionários. E depois se tornou a grande maioria desses funcionários da parte de tecnologia e operacional. Como a gente não conseguiu ir para o IPO e a gente teve algumas questões dos fundos que vieram à tona ao mercado, o BTG decidiu executar o contrato que eles tinham no equity da companhia e a Capitalis deixou de existir e virou Polígono Capital. Então, de 400 pessoas, viramos 60 pessoas numa estrutura de gestão super enxuta, mas mantendo todos os clientes e a esteira de crédito. Então, foi um momento bem complexo da companhia, porque a gente teve que se reestruturar e se adequar a um modelo muito diferente que a gente tinha de gestão com tecnologia, para se adequar a um modelo que é vencedor, que é o do BTG, mas um tanto quanto agressivo. Então, toda essa mudança de cultura, a mudança de pensamento, do tipo de investimento, do tipo de estrutura tecnológica, a gente teve que voltar de novo para a prancheta para desenvolver tudo do zero. Não que se tenha perdido o que foi construído, mas foi um processo até a gente chegar à conclusão do que era o modelo ideal, um pouco doloroso e de muito trabalho. É isso, muito obrigado.